Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, sim. Sim? Bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia, Beatriz. Michael. Meninos, eu falei para vocês que eu ia passar exercício hoje, mas eu resolvi dar continuidade com outra parte do conteúdo para passar exercício tudo junto, tá? Para vocês resolverem. Tá bom. Aí eu vou fazer isso. Aí na próxima aula nossa, aí sim eu passo um questionário para vocês responderem para mim, tá bom? Mas eu vou dar exemplo de um para resolver, aí vocês fazem um questionário de atividade para mim. Não esqueçam de colocar aqui, ó, no bate-papo. Algum já colocou, a Joyce, Josué, Beatriz, coloca aí para mim, tá? Não deixem de colocar, por favor. Tá bom. Tá? Então, vou fazer um compartilhamento de tela com vocês daquele material que eu estou trabalhando, para a gente dar continuidade. Então, aula passada, só posicionar meu mouse aqui do computador, né? Ele mover meu material. Aula passada a gente foi até aqui, né? Nós aprendemos a calcular a intensidade do vetor, né? Vimos essa fórmula. Então, a gente vai falar um pouquinho do campo magnético em uma espira circular. Então, quando a gente tem uma espira circular, a gente tem um condutor dobrado, parecendo uma circunferência, né? Então, a gente tem um centro, a gente chama isso daqui, ó, centro desse Ozinho aqui, que é o meu centro, tipo um O, e o raio. As linhas desse campo, elas vão entrar, né, por um lado da espira e elas vão sair pelo outro lado. E aqui, ó, a gente vai ter um sentido que vai ser determinado, então, pela regra da mão direita, que é o que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem aqui, ó, a regrinha da mão direita, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é o meu ângulo, tá? Aqui é o meu vetor, aqui é o meu raio, bom? As linhas que são obtidas na forma de espira, de uma espiral, são essas daqui, tá? Essas linhas é uma representação da limalha de ferro. Então, ó, no campo magnético circular, nós vamos ter, então, a intensidade do vetor, né, no centro da espira. Então, a gente vai ter que a corrente, né, também, a corrente elétrica, ela é dada em ampere, e o raio é dado em metros, então não muda. Só muda a questão da forma da espira. A fórmula é a mesma, então a gente tem aqui o vetor, né, que é dado por essa constante, que é o centro do aspira, tá? Vezes a minha intensidade da corrente, dividido por 2 vezes o raio. Isso aqui é a minha permeabilidade magnética a vácuo. É o quanto que essa corrente ela está dissipando dentro desse campo. Então, isso aqui chama-se permeabilidade magnética do vácuo, tá? A permeabilidade magnética do vácuo, como eu disse para vocês na última aula, é essa constante aqui, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros por ampere. Tá? Então, isso aqui é uma constante que não muda. Então, o que quer dizer isso? Aonde eu for a minha permeabilidade magnética do vácuo, eu tenho que substituir por 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere, barra ampere. Tá? Os polos de uma espira, como que funciona, né? O formato de aspira também sempre vai ter 2 polos. Então, o lado onde o vetor entra é o polo sul e o outro lado é o norte, tá? Então, nesse caso, o polo onde o vetor ele vai entrar é o meu polo sul e o outro será o norte.
Então, observem aqui, ó, nós temos dois observadores. A gente tem o observador 1, que é a menininha aqui, e o observador 2, que é o menininho. Para o observador 2, as linhas de indução da aspira entram pela face que está voltada para ele. Então, olha lá, tá vendo? Pela regrinha da mão direita, ó, vai entrar pela face que está voltada para ele, tá bom? Portanto, então, essa face da aspira caracteriza, então, como um polo sul, tá? Polo sul. Já a menina, ó, o observador do 1 é como se estivesse vindo para ela, tá vendo? Como se estivesse vindo toda para ela também. O campo magnético em uma bobina chata, né? Então, a fórmula também não muda. Então, nós temos uma bobina chata que é constituída de várias espiras justapostas. Olha aqui o exemplo. Várias espiras justapostas, né? Um espiral completo. Regrinha da mão direita, ó, o polegar aqui vai mostrar onde está meu vetorzinho, ó. Vai mostrar onde é o meu raio, indicar meu raio, né, que é as linhas correntes. O meu vetor sempre ele é contrário ao meu raio nesse formato. Então, aqui eu tenho o raio, aqui está ao redor das espiras a minha corrente elétrica e o meu vetor é sempre é o que está saindo. Então, a intensidade do vetor no centro dessa bobina vai valer, ó. Número vetor é igual ao número de espiras vezes a permeabilidade a vácuo, vezes a intensidade, dividido por 2 vezes o raio. Vocês estão compreendendo isso aí? Sim. Tá? Então, quando eu tiver uma bobina chata, o que eu vou fazer, terceiro ano? Eu vou usar essa fórmula. Eu quero saber a intensidade do meu vetor. Para mim saber a intensidade do vetor, eu vou ter que calcular dessa seguinte forma. Vetor é igual ao número de espiras vezes a minha permeabilidade a vácuo, que já é uma constante, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a minha intensidade dividido por 2 vezes o raio. Tá? Os polos da bobina chata, vamos entender. Quando a gente aproxima assim, então, o ímã, né, dessa bobina, vai verificar que o polo norte daquele atrai o sul da bobina, repelindo o norte da mesma. Então, olha só, o polo norte do ímã vai atrair o sul da bobina. Prestem atenção aqui no exemplozinho, tá vendo? E vai repelir o norte dela. Então, aqui a gente tem, ó, atração, né? Aqui a gente tem uma repulsão. Exemplo, vamos ver como que calcula então. Dada uma aspira circular no vácuo com raio de 4π centímetros, né? Esse é o raio. Sendo percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes, no sentido indicado da figura, determina as características do vetor no centro da espira. Então, eu tenho o meu raio, eu tenho a minha intensidade elétrica. Então, aqui eu tenho o meu desenho, tá? O que eu quero saber? A intensidade do meu vetor no centro da espira. Então, o que eu vou usar? Vamos usar um exemplozinho, tá? Pra gente não... volta. Então, qual que é a intensidade do vetor, que é o que eu estou procurando? Vou retirar os dados do exercício. Lembrando que, para mim calcular o raio, eu não calculo em centímetros, eu calculo em metros, então eu sempre terei que transformar, tá? Nunca esqueçam disso. Então, a intensidade da força é 2 amperes, está certo, porque eu sempre calculo a intensidade em ampere.
O meu raio foi dado em 4 centímetros, foi 4π centímetros. Então, tem que transformar esses 4π em metros. Para isso, é 4π vezes 10 a menos 2 metros. E o meu vácuo é aquilo que é constante, né? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros barra ampere, ou dividido por ampere. Substituindo o que eu tenho, então, eu vou colocar, a fórmula é vetor é igual permeabilidade a vácuo vezes a intensidade dividido por 2 vezes o meu raio. Então, minha permeabilidade a vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 vezes 2. Dividido por 2 vezes o meu raio, que é 4π vezes 10 a menos 2. Tá? Então, isso aqui, ó, tudo isso aqui tá dividindo. Eu posso cortar isso aqui, ó, tudo é igual que tá dividindo e vou resolver só a questão das potências, tá? Então, resolvendo isso daqui, o que eu voltei? Voltei de resultado 10 a menos 5 Tesla, tá bom? Então, prestem atenção, ó. Isso aqui tá dividindo embaixo, isso aqui tá dividindo em cima, pode ser cortado, tá? Que vai dar tudo 1. Isso aqui tá dividido em cima, isso aqui tá dividido embaixo, pode ser cortado, tá? Então, vai dar tudo 1. Então, tem 4π dividido por 4π, tá? O que eu posso resolver aqui, ó? As minhas potências. As minhas potências na divisão, o que eu faço? Conservo a base e vou subtrair os expoentes. Conservando a base e subtraindo os expoentes, eu vou ter, então, 10 a menos 5 Tesla. Ficou claro? Então, isso quer dizer que o meu vetor dentro daquele eixo lá, né, dentro da imagem, ele vai estar apontando para cima aqui, ó, e o raio para o centro. Então, a direção sempre do vetor vai ser sempre perpendicular ao plano da espira, tá? E sempre no sentido em que está saindo do plano. Então, todas as vezes que vocês forem representar, vocês não podem esquecer disso. A direção do vetor é perpendicular ao plano da espira, e o sentido do vetor é sempre ele vai estar saindo do plano. O que fica no plano é o raio. O vetor não, o vetor ele sai do plano. Ficou claro esse exemplo? Professora, como é que faz para transformar em metro? Oi? Aí no exemplo. Como é que faz pra gente mudar para metro? Igual a senhora falou assim, que sempre tem que calcular em metro. Ah, como que faz? Ó, você tem aqui, ó. Você tem 4 centímetros. Quando você vai transformar centímetros para metros, eu vou passar aquela escalazinha de metros, você anda 2 casas para a esquerda. Andou 2 casas, você sempre vai ter um expoente negativo, tá? Eu vou colocar para vocês certinho como fazer isso. Tem uma escalazinha que anda, a gente faz por regrinha de 3, tá? Tá bom. Vocês nunca estudaram essa escalazinha, não? Nem em matemática? Ou em física 1? Até que já estudou, só que eu não lembrava. Você não lembra, né? Tá. Quando eu quero transformar centímetros para metro, eu ando 2 casinhas para minha esquerda. Aí eu vou ter uma potenciação negativa. Mas eu vou passar para vocês depois certinho como fazer, tá? Tá bom. Essa transformação, né? É super fácil, tranquilo. A regrinha de potenciação, vocês estão lembrando? Quando divide, nós subtrai, e quando multiplica, nós adiciona. Isso mesmo. Super tranquilo. Tem dificuldade então não, né? Campo magnético em um campo selenoide. Vou só passar a teoria desse daqui para vocês, tá? E aí a gente fica com... Eu vou passar para vocês exercícios. Pergunta, não, deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Vamos ficar só com aquele exemplo lá, porque eu vou passar os 2 de exercícios. Transformação de metros, transformações primeiro, centímetros para metros, metros por centímetros. Eu vou passar uma escalinha completa de revisãozinha, tá? Meninos, pergunta.
pergunta para vocês. O questionário colocado lá no Google Forms, tá ficando mais fácil para vocês responderem as coisas? Sim. Hã? Fica melhor. Mas vocês estão pelo menos passando alguma coisa do que vocês estão fazendo lá pro caderno? Não. E como vocês vão relembrar disso depois, gente? Ah, professora, não precisa lembrar disso não, né? Que acontece? Hoje tem pouquinho aluno, hein? Terceiro B só tem a Stephanie e o Michael. Tá bom. Meninos, então vou fazer o seguinte. Antes da gente entrar nessa lista, eu vou então pôr o formulário lá. Vocês viram que eu coloco, eu tô deixando um espaço em parágrafo, que é a opção que vocês podem colocar a resposta lá, tá? Vocês podem colocar a resposta. Tem como calcular pelo computador também. Vocês já tentaram essa hipótese? Não. Não? Tem como. Mas é mais trabalhoso porque vocês teriam que colocar pelo Word, do Word jogar lá. Igual eu faço nas correções. Fico colocando lá, ajustando as fórmulas, tudinho. Dá mais trabalho. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma revisãozinha de conceito básico de transformação na nossa próxima aula, porque para essa já não dá tempo mais. E aí, vou fazer o formulário para o Google Forms. Na nossa próxima aula, eu gostaria que vocês entrassem só para me esclarecer as transformações de base na questão de transformação de centímetros para metros, metros, quilômetros para metros. Vou fazer uma revisãozinha de tudo, tá? E depois, eu acho que isso vai ser bem rapidinho, e depois o tempo restante, eu vou querer que vocês respondem o formulário para mim do Google Forms, tá bom? Pode ser assim? Combinado? Então, por hoje é só isso. Bem simplesinho. Eu queria passar mais esse conceito de formulazinha para vocês, para me fazer um questionário só. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Não. Raíssa? Não. Alguma? Então, tá bom. Então eu desejo para vocês uma boa semana. A gente se encontra na nossa próxima aula, que será próxima segunda. Abraço para vocês, tá? Boa semana e bom final de semana também. Tchau, professor. Com Deus. Tchau. Também. Tchau.